versículo 27 e 28. Diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio de trás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Pode se sentar. Deu uma palavra rápida, 15 minutinhos, mas eu preciso de toda a atenção possível para que você saia de debaixo de uma voz profética. Glória a Deus, O texto que nós lemos é um texto que nós já ministramos aqui diversas vezes, mas no dia de ontem Deus nos deu uma clareza de suma importância para os nossos dias, pois a narrativa que o evangelista Marcos está trazendo a nós todos na leitura vai falar acerca que Jesus, após sair da província dos Gadarenos, trazendo assim a uns uma libertação, ele entra no barco, vai pelo mar e volta para a cidade. Logo, juntamente com ele, uma grande multidão, pois nesse tempo já o nome de Jesus estava muito bem anunciado e propagado. O nome de Jesus estava muito bem conhecido, pois a Bíblia diz que aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia, pois muitas pessoas iam atrás de Jesus em busca de um milagre. Muitas pessoas iam atrás de Jesus em busca de uma resposta. Muitas pessoas iam atrás de Jesus em busca de ouvi-lo, pois a sua mensagem ela tocava a alma, o espírito, e preenchia o ser de todos aqueles que o ouviam. E a Bíblia vai dizer que no meio dessa caminhada de Jesus, com os seus discípulos e uma grande multidão, uma mulher que jazia 12 anos, padecendo de uma enfermidade, como escrito na Bíblia, fluxo de sangue, sentiu-se em seu coração, trouxe à sua mente a razão de ter a audácia de perpetuar a sua fé junto a Jesus, pois a Bíblia é bem clara a dizer que, ouvindo ela que Jesus estava andando pelo caminho, acendeu-se em si a fé, acendeu-se em si a esperança, a ponto dela utilizar em seus pensamentos a seguinte expressão: se
se tão somente eu alcançá-lo e tocá-lo, serei curado. Esse diálogo ou esse pensamento é um pensamento de alguém que entende quem é Jesus. É um pensamento de alguém que entende o alvo. É o pensamento de alguém que pôde compreender quem é a pessoa que está andando pelo caminho. E é de certo a entendermos que, olha que interessante, ela não desejou e nem pensou que em ter a atenção de Jesus, como muitos que estavam andando com ele queriam. Ela disse: eu tenho que ser objetiva. Eu não posso trabalhar nesse momento com a emoção. Eu tenho que trabalhar com a razão. E qual é a minha razão? Não posso chamar a atenção de jeito nenhum, pois a minha condição de saúde não me permite, diante da lei, andar por essa multidão. Então eu tenho que ser a mais discreta possível em alcançá-lo, em conseguir tocá-lo, em receber o meu milagre e ir embora. Isso é objetividade. Não posso chamar a atenção, porque se chamar a atenção, a lei é severa. Mas também não posso ficar na condição que estou. 12 anos sofrendo, 12 anos perdendo a minha vida, 12 anos que já gastei tudo que tinha e não resolveu nada. Mas eu sei que Jesus tem o poder que eu preciso. Sabe o que ela nos ensina? Que a nossa fé não pode estar condicionada à emoção. A nossa fé tem que estar condicionada à nossa razão. A nossa fé não pode estar condicionada à emoção, mas a nossa fé tem que estar condicionada à razão. Porque quem tem fé na emoção pode gerar em sua vida um processo dúvidas de quem é Jesus de fato e o poder que ele obtém. Quem condiciona a sua fé pela emoção, um dia pode estar dentro da igreja, adorando, louvando, cantando, pregando, contando testemunho, e no outro dia, fora da igreja, dizendo: a igreja não presta, e todos que estão lá não valem nada. Pois, quando você condiciona a sua fé na emoção, um dia você pode gostar, no outro dia você pode odiar. Um dia você pode adorar, no outro dia você pode blasfemar. Porque quem está condicionado a sua fé na emoção, ele vive por aquilo que Jesus pode fazer. Mas quem tem a sua fé condicionada à razão, ele entende: se Deus fizer, ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Se Jesus operar sobre a minha necessidade, adorarei. Mas se ele não operar sobre a minha necessidade, continuarei adorando. Pois a minha condição dentro da igreja
não está condicionada àquilo que sente. É por isso que tem muita gente que entra na igreja e se sente simplesmente emocionada. Se o culto for do mando, se o culto for do reteté, ela diz: essa igreja é boa. Se a igreja estiver lotada, ela diz: essa igreja aqui tem Deus. Mas se a igreja não estiver cheia e tiver poucos membros, ela diz: aqui Deus não está. Pois a sua fé está condicionada à emoção. Então ela não vai por aquilo que tem na razão. Emoção. E quem vai para a emoção pode ser facilmente enganado. Enganado por qualquer palavra, enganada por qualquer movimento. Mas quem é condicionado à razão é diferente. Ele vai mediante confirmação. Então, primeiro, ele entende para depois se comover. Primeiro ele entende, depois ele se comove. Só que quem é condicionado à emoção, primeiro ele se emociona para depois tentar entender. Vou falar de novo. Quem é condicionado à emoção, primeiro ele se comove para depois tentar entender. Exemplo prático: o profeta está no culto, vai falar ou vai profetizar. A pessoa que é movida à emoção, ela começa, primeiro fecha os olhos, abaixa a cabeça e automaticamente deixa a emoção falar mais alto. Então chora, então grita, mas não entende o que o profeta está falando e que está profetizando. Mas ela diz: se veio até mim, é Deus. Então eu choro, então eu deixo as lágrimas rolar e deixo a emoção falar mais alto. Mas ao final da profecia, ou ao final do culto, você pergunta: o que foi que o profeta falou? Você vai dizer: mistério. Por que mistério? Porque foi tão forte que eu nem entendi o que foi dito. E muitas vezes você sai debaixo de algo que você não entendeu. Mas quando você está na igreja condicionado pela razão, primeiro eu ouço, entendo, depois deixo a emoção falar a partir daquilo que eu entendi. E aí eu não saio enganado. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Das emoções alegres. O que mais temos na igreja são pessoas vivendo uma fé emocionante. E essa fé emocionante lhe causa decepções, porque ela lhe condiciona a você trazer o termômetro do culto mediante ao grito, ao glória, ao aleluia, ao reteté, ao manto. Se o culto não tiver esses elementos, ele diz: Deus não falou, Deus não estava lá. Por quê? O culto estava frio. Não quer dizer que se não teve nenhum desses elementos, o culto estava frio. Quer dizer que você não veio pela razão adorar, você veio pela emoção. E quem vive pela emoção vive esperando ou na expectativa de acontecer um mover. Mas quando você está condicionado à razão, você diz: não pode ter mover, não pode ter reteté, não pode ter emocionalismo, mas eu entendo o que aconteceu do começo ao fim, pois eu estou prestando atenção em tudo que está acontecendo. Eu sei qual foi o louvor que começou,
Eu sei qual foi as saudações que deram. Eu sei a palavra que foi ministrada. Pessoas que estão com sua fé condicionada na razão. E quem está na emoção vai falar: o culto foi bom. E o que aconteceu? Mistério. Mano, foi poder, foi glória. Ele só sabe falar sobre isso. Ele não consegue te trazer qual foi um louvor que foi entoado no culto. Ele não consegue te trazer uma palavra que foi lida no culto. Por quê? Porque ele não memoriza. Quem vive condicionado à emoção não memoriza. Porque a sua fé é passageira. Então o momento que vale para ele. Mas quem está com a sua fé condicionada à razão, não é o momento que lhe traz, mas sim uma vida constante e diária. Eu venho, não é para se emocionar. Pastor, quer dizer que no culto eu não posso se emocionar? Pode, mas estou dizendo, se emociona diante da razão, entendendo aquilo que Deus está falando. Glória a Deus. Entenda primeiro e se emociona depois. É isso que eu quero te dizer. É a lição que essa mulher dá. A Bíblia diz que ela ouviu primeiro, trouxe um entendimento. E quem estava passando ali naquela rua, naquela cidade, era alguém que tinha poder. Alguém que podia resolver o seu problema. Segundo, ela entendeu que ela tinha que sacrificar a sua vida em prol de um propósito. Vida à igreja sem propósito é a mesma coisa de você ir num aniversário e não tiver bolo. Para você estar na igreja e receber o que Deus tem para você, você tem que vir com propósito. Qual propósito? Primeiro, ouvir ele. Aí, ele decide como vai falar com você. Se é através do louvor, se é uma palavra, se é uma salvação, ou pela ministração de sua palavra, que é o crucial do culto. Tem gente que vem para o culto e Deus fala com ele e traz a resposta para os seus problemas mediante a um louvor. Só que ele está tão condicionado à razão que ele absorve e recebe a sua resposta. Só que quem está no culto condicionado à emoção, ele fica esperando o movimento. E aí Deus falou com ele no primeiro louvor, mas ele não entendeu. Porque seu ouvido estava gravado. Mas quem está na razão, tudo que acontece no culto, ele está ligado. E ela absorve todo o nutriente do culto para a sua vida. É por isso que chama a atenção. É que ela entendeu que ela tinha que agir com a razão no momento. Porque a vida dela, naquela situação, era delicada. Porque se nessa trajetória de chegar até Jesus, alguém reconhecesse ela poderia colocar tudo a perder. Então ela traça uma estratégia dizendo: vou entrar no meio da multidão, tentando não ser perseguida, vou chegar no meu objetivo, vou alcançar o meu milagre e depois vou embora da mesma forma que vim. Porque quem é condicionado à razão não vem para chamar a atenção. Mas quem vem condicionado à emoção, ele precisa ter destaque. E aí me chama a atenção. Ela diz: eu não preciso ser destaque no momento. Eu não preciso ser vista no momento. Eu não preciso que Jesus me veja. Eu não preciso que Jesus me olhe. Eu não preciso que ninguém me veja.
Eu só preciso receber o meu milagre. Aleluia. Eu só preciso alcançar o meu objetivo. E aqui que é lindo. Porque quem vem para a casa do Senhor condicionado à razão, muitas vezes ele não quer ser visto por ninguém. Muitas vezes ele não quer nem a oportunidade. Porque ele diz: estou aqui para ver Jesus. Estou aqui para ouvir Jesus. Mas por ele estar vivendo condicionado à razão e chegar ao seu objetivo, Jesus faz questão de parar e perceber a sua presença. Olha que interessante. Não é a pessoa perceber a presença de Jesus. É Jesus parar e dizer: eu estou percebendo que tu está aqui. Eu sei que você está aqui. Você não quer chamar a atenção de ninguém, mas eu sei que você está aqui. E eu sei que você está aqui por minha causa. Eu sei que você está aqui porque você me conhece e sabe o que eu posso fazer na sua vida. Só que quem está condicionado à emoção, se não tiver um movimento da individualidade para com ela ou para com ele, eu disse: derruba. Por quê? Porque não teve o individualismo. E quem quer se destacar além de Jesus, fica no anonimato. Mas quem vem no anonimato, Jesus faz questão de destacar. Pega na mão de alguém ou olhe para alguém, por favor, e diga assim para ele e para ela: quem vem no anonimato para cultuar Jesus, Jesus o destaca a multidão. Mas quem vem para se destacar sem estar no anonimato, fica no anonimato sem receber nada. Glória a Deus. E eu concluo aqui. Eu quero que nós saímos dessa lição hoje. Glória a Deus. A nossa vida cristã não pode ser condicionada à emoção. Pois a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quer ver? Quando nós falamos de emoção, e realmente o coração do homem é enganoso, quantas vezes você já se apaixonou? Quantas vezes você fez amizades que depois você se arrependeu? Quantos acessos você liberou para pessoas que não deviam nem chegar perto de você? Que no início você dizia: é uma bênção, é minha amiga, é meu amigo. E ao decorrer do tempo mostrou que na verdade eram usurpadores. Porque muitas vezes nós, pela emoção, se doamos, se entregamos para pessoas que não nos valorizam. E aí quebramos a cara. Mas quando a gente vive condicionado à razão, antes de você abrir portas para alguém, antes que você abra o rol de amizade para que alguém entre, o rol de intimidade para que alguém conheça, primeiro você analisa: vale a pena isso? Vale a pena dar o acesso? Vale a pena se relacionar? Vale a pena conhecer? Vale a pena trazer para perto? Pois todos nós damos sinais. É por isso que estamos aqui
E eu vou te trazer aquela palavrinha que já é conhecida de todos. O tempo revela quem somos. Quem trabalha com a emoção, um dia mostra que não é confiável. Mas quem trabalha com a razão, dia após dia mostra o que é de fato. É verdade. Quem vive na emoção vive no momento. Mas quem vive na condicionar a razão vive na constância. Quem vive na emoção vive no momento. Mas quem vive na razão vive na constância. Quantas pessoas já tentaram estimular e na emoção diz: conta comigo, estamos juntos, é nós, não há, estou aqui, pode acabar com tudo, não deixo. Momento. Mas no dia após dia, a deficiência pegou. O coração foi traiçoeiro. E hoje, não está mais. Pastor, e aí que nós fazemos? Vamos julgar? Não. Simplesmente ele não viveu na razão. E quem vive na razão sempre está preparado para a decepção. E quem vive na emoção nunca se prepara para ser decepcionado. E toda vez que vem uma decepção, se entristece. Toda vez que vem uma decepção, se abstém. Quando vem uma decepção, se amargura. Quando vem uma decepção, não se sustenta. É por isso que nós temos que ser como uma palmeira. A palmeira, quando tem sol, a palmeira, quando está no tempo bom, ela está ereta. Mas quando o vento vem, a luta vem, o deserto vem, os problemas vêm, ela desce em curva, né? Chega as suas folhas até o chão, mas ela não fica lá, porque ela sabe que aquilo é só uma condição do momento. Quando o vento passar, ela vai se erguer de novo. Sabe o que é isso? Vida cristã sempre haverá altos e baixos. A vida cristã é assim. Por isso, nós temos que estar preparados para a decepção. Pastor, por quê? Nós temos que estar preparados para a decepção. Simples. Jesus, quando ele veio à terra, e ele teve seu ministério de 3 anos, Jesus estava preparado para a decepção. Você acha que Jesus não sabia que Judas ia trair? Ele poderia evitar assim ou não? Mas na noite em que Judas ia trair, ele disse: eu te conheço. Quando Jesus olhava para Judas, ele te conhece. Faça o que você veio para fazer. Jesus já sabia que Judas ia cair. Porém, Jesus nunca deixou de amar Judas. Por quê? Porque Jesus estava preparado para a decepção. Você acha que Jesus não sabia que Pedro ia negar? Jesus sabia tanto que até disse para ele: ó, Pedro, antes que o galo cante,
você. Vai negar. Pedro olhou e disse: não, eu sou meu, não, Jesus pode ser algo dele. Mas Jesus estava preparado para o momento de julgamento e estar sozinho. Jesus estava preparado para a decepção. E o crente tem que estar preparado para a decepção da vida. Em todos os aspectos da sua vida. Olha, talvez esse seguinte: você tem que estar preparado para as decepções. Está preparado para as decepções. Jesus estava preparado para a decepção. Você acha que Jesus não sabia que na hora de levar a cruz não teria um discípulo sequer na Via Dolorosa? Que ele ia olhar para um lado e para o outro e achar um discípulo sequer para ajudar a levar a cruz? Jesus sabia. E por que ele não se angustiou? Porque ele não ficou com raiva? Porque ele não pediu a Deus que matasse os seus discípulos? É porque Jesus não trabalhava com a emoção. Jesus trabalhava com a razão. E ele estava preparado para a decepção. Sabia? Sabia que tem um momento da sua vida que você vai ter que passar sozinho? Mas tem um momento da sua vida que você vai estar rodeado de pessoas, mas no momento você vai estar se sentindo só. Vai ter um momento da sua vida que você vai ter amigos, amigas, parentes, familiares, filhos e filhas. Dentro de sua casa, mas no mesmo momento que você vai ver com sua visão, a casa chega, você vai se sentir sozinho. Mas isso não pode te condicionar a você se decepcionar. Porque a vida cristã é assim. Não viva uma fé emocionante, mas viva uma fé da razão. Jesus estava preparado para a decepção, porque Jesus vivia pela razão e não pela emoção. A Bíblia diz que inúmeras pessoas andavam com Jesus, mas no momento da crucificação, Jesus estava sozinho. E aí, vai ter um momento que você vai estar rodeado de pessoa. Não era bem que não. Posso ser para você? Sim ou não? O seu pior momento possa ser que você esteja sozinho. Ah, mas eu sou uma pessoa sociável. Eu consigo entrar no ambiente, eu consigo sair, eu consigo fazer amizade fácil. Jesus era assim. Mas olha para mim, no seu pior momento, Getsemane, ele estava sozinho. No momento da dor. Ah, mas Jesus estava ali perto. Está perto, mas está junto. Tem um momento que vai ter muitas pessoas perto, mas não vai estar junto. É por isso que ele está preparado para as decepções. No momento da cruz, no momento das chicotadas, Jesus estava sozinho. Mas você vai ver que em nenhum momento ele vai murmurar. Em nenhum momento ele vai se amargurar e se arrepender de todos aqueles que o ungiram.
de todo aquele que lhe perdoou um dia, todo aquele que lhe ajudou um dia. Ele não vai se arrepender pelos discípulos que fez, as amizades que fez, porque neste momento ele estava sozinho. É porque Jesus vivia na razão e ele entendia que naquele momento ele tinha que passar sozinho. E quando eu entendo que vai chegar um momento da minha vida que eu vou ter que passar sozinho, eu não vou poder contar com a minha esposa, vou poder contar com